Sempre lembro para vocês, irmãos, sempre falo da Ana, porque a Ana, né, até hoje é engraçado, hoje é Dia das Mães, né? E engraçado que o sonho da Ana era ser mãe, sim ou não? Né, ela não podia, ela tinha uma esterilidade, ela sofria de esterilidade, ela não podia ser mãe naturalmente falando. Mas a palavra do Senhor diz que Deus, ele é Deus, né, faz da estéril mãe de filhos, né, ele é pai de órfãos, né? Então Deus é um Deus que cuida dos que estão desamparados, dos que estão desesperados. E a Ana, irmãos, ela ia até o templo de Deus, né? Ela tinha esse compromisso de ir à casa do Senhor. Ela não ficava na casa dela dizendo assim, ou reclamando da vida, ou então dizendo, Deus está em todo lugar, então eu vou ficar em casa, não vou para o culto não, porque Deus está em todo lugar, né? Irmãos, e nós sabemos que Deus é um Deus onipresente, mas por que ele levantou a casa dele na terra? Por que no Novo Testamento a igreja, as pessoas se reuniam como igreja? Iam para um lugar, todos se reuniam para cultuar a Deus. Por que então, se não precisaria de igreja, não é verdade? Então, irmãos, a gente tem que parar com essa estupidez que Satanás tem colocado no coração de muitas pessoas, de achar que a casa de Deus é desprezível, muito pelo contrário, tá bom? E aliás, a palavra de Deus, eu até citei domingo passado, em Hebreus, ela faz um alerta para nós, não nos deixemos de nos reunir como igreja, porque isso tem sido o costume de alguns, né? Deixar de se reunir como igreja. E a gente não pode, irmãos, nós temos que entender que a igreja, né, quando nós estamos congregados todos num lugar, isso é salutar na presença de Deus, isso é saudável na presença de Deus, isso é o que Deus quer, que os filhos dele também se unam, se reúnam, né? É lógico, irmãos, que a gente sabe que cada um de nós, no nosso dia a dia, a gente está ali, Deus está conosco, mas Deus, ele ama quando nós congregamos, quando nós nos ajuntamos para buscar a face dele, a presença dele, tá bom? Então nós temos que ter essa unidade. Você pode ver, irmãos, que quando se levantou aquela perseguição, logo quando depois, no começo da igreja, né, e Tiago tinha sido decapitado já e Pedro estava preso, você vê que a igreja estava o quê? Não estava cada um na sua casa orando, eles se reuniram num lugar, se trancaram num lugar, na época da perseguição, então não podia estar com as portas abertas, mas eles se juntaram num lugar para orar, para buscar a Deus por causa daquilo que estava acontecendo. Então, meu querido, a gente precisa tomar muito cuidado. Satanás tem colocado na mente de muitas pessoas que ela não precisa vir para a igreja, que ela basta ela acreditar em Deus, está tudo certo, meu querido. E isso é uma das maiores mentiras que Satanás tem plantado no coração das pessoas e tem derrubado muitas pessoas, meu querido. Porque, irmão, se você não ama o corpo de Cristo, que é o ajuntamento com os irmãos, o que você vai fazer no céu? Você acha que no céu você vai ficar isolado? Hã? Ah, Jesus, eu vou ficar aqui no cantinho porque eu não gosto de me misturar. Viu? Lá na terra eu já não misturava com as pessoas, né, porque eu acho que tem que ser isolado, então eu vou ficar isolado no céu. Irmão, não tem. É uma família. Família, meu querido, está ali congregado, tá bom? No nome de Jesus. Então a gente tem que ter esse entendimento, tá bom, meus amados? Compreenderam isso? E a Ana entendia isso, então ela ia para o templo do Senhor, ela ia buscar Deus, meu querido, né? Em casa ela tinha, né, no dia a dia dela, ela tinha dor, sofrimento, humilhação, perseguição, incompreensão. Irmão, tudo que você imaginar de doloroso é o que Ana sofria todos os dias dela. O escape dela era o quê? Ir para a casa de Deus e derramar a alma dela na presença do Senhor. Porque se ela chorasse para o marido não tinha compreensão. Se ela chorasse para a inimiga dela ia querer mais sofrimento para ela, né? Então, meu querido, se ela falasse com as paredes, ia parecer doida. Ela falou, eu vou buscar aquele que pode mudar minha vida, minha história, que é aquele que faz impossíveis. E aí ela foi buscar Deus, meu querido, ela foi buscar o Senhor. Foi a melhor coisa que ela fez. Ela ia para o templo, se colocava lá na pilastra do templo, lá num cantinho, e ali ela falava com Deus, ela orava, meu querido, né? E ela clamava ao Senhor. A Bíblia diz que de tanto ela orar, meu querido, um dia Deus se lembrou dela. Deus falou, olha, estou vendo que a bandeja aqui da Ana está cheia já de tanta oração. Está na hora, porque já está começando a cair, então está na hora de responder. E aí Deus foi lá e viu a salva dela, que estava cheia de orações, e falou, é hora de responder. E foi lá e visitou ela naquela noite, naquele dia, e ela, meu querido, foi abençoada. E ela gerou o Samuel, né? Depois ela teve mais filhos, mas o Samuel, que foi o primogênito dela, meu querido, ela consagrou a Deus, meu querido. E Samuel se tornou o primeiro grande profeta do Senhor em nome de Jesus, tá bom? Estão compreendendo isso aqui, meu querido? Irmãos, isso é Deus, isso é o Senhor, tá bom? Vem para a casa de Deus. Você está tristinho lá, aconteceu algum problema, vem para a casa de Deus. Está alegre, está feliz, vem para a casa de Deus. Tudo é motivo para buscar Deus. Amém, meu querido? Né? Tudo é motivo para buscar Deus. Hoje, irmão, as pessoas fazem de tudo motivo para não buscar Deus. Já viu isso? Tudo é... Tá triste? Eu não vou para a igreja, não vou fazer o que na igreja? Irmão, tá feliz demais? Oh, Deus, legal, bacana, eu vou lá curtir, vou aquela coisa toda. Não é assim, meu querido? Irmão, tudo é motivo para não buscar Deus. Sabe? Tá chovendo. Tá sol. Vocês estão entendendo? Irmão, não tem. Ó, eu e a Dani, você pode perguntar para a Dani. A gente fica só acompanhando, a gente ouve, que a gente é surdo, né? Então a gente ouve. Aí vai assim, irmão, você não está vendo? Ah, pastor, porque está muito calor. Tá, beleza. Daqui a pouco, irmão, esfria o tempo. Irmão, você não está indo para a igreja? Pastor, porque está muito frio.
Irmão, vai vir para a igreja quando? Quando que vai para a igreja buscar Deus? Nunca desse jeito. Então, irmãos, a gente precisa parar de apresentar desculpas e entender que Deus, irmãos, eu tenho que buscar, independente do tempo, das circunstâncias, independente do que eu estou passando na minha vida. Irmão, se a gente for servir a Deus somente quando as coisas estiverem bem, irmão, dificilmente, né, a gente vai servir a Deus em poucos momentos da vida, meu querido, porque as coisas, meu querido, são lutas. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Você vê, no seu trabalho, um dia está tudo bem, uma semana, daqui a pouco, irmão, na outra semana, vira um negócio doido, aquela coisa, você fala, meu Deus, sabe, na família a mesma coisa. Sabe, uma hora a família está tudo bem, está uma paz na família, daqui a pouco levanta um tumulto na família. Então, irmãos, serve a Deus com alegria, busca a Deus com alegria, sabe? Faça da pessoa de Deus o prazer. Lembra que uma vez eu falei para vocês aqui, irmão, aproveitando que é Dia das Mães, eu acho que eu falei isso no Dia das Mães do ano passado. Ah, não foi no Dia das Mães, não, foi no outro culto. Irmão, lembra que eu falei, antes da gente entrar na palavra, tá? Lembra que eu falei para vocês assim, ó, sobre o nosso relacionamento com os nossos filhos? Irmãos, no Dia das Mães ou dos pais, como que a gente trata o filho? Se o filho chegar de mão vazia, de mãos vazias para nós, no Dia dos Pais e das Mães, o que a gente faz? A gente xinga ele, fica bravo com ele, a gente não quer nem olhar na cara dele? O que a gente faz? A gente abraça e fala o que para os nossos filhos? Filho, eu te amo. O maior presente da mamãe, o maior presente do papai é você. Papai ama você, independente do presente. Sim ou não? Irmão, às vezes nós, só porque Deus não deu uma resposta para nós, não deu um milagre para nós, irmão, parece que a gente não ama o pai. Né? A gente deixa de servir, a gente deixa de buscar, a gente se revolta com ele, só porque ele não nos deu uma resposta que nós gostaríamos que ele desse. Irmão, será que eu amo o pai ou eu amo o que ele me dá? Qual é o meu interesse para com Deus? Eu tenho prazer na pessoa dele ou eu tenho prazer nas coisas que ele pode me propiciar? Então, meu querido, é isso que pesa hoje em dia. A maioria das pessoas, irmãos, infelizmente, elas amam a Deus pelo que Deus pode propiciar, mas não amam a pessoa de Deus. Porque, irmão, eu tenho que amar a Deus com mãos cheias ou vazias, meu querido. Eu tenho que amar e servir a Deus, eu tenho que ter prazer na presença dele. Amém? Assim, meu querido, é em tudo na vida. Tá bom? Então, meus amados, ame teu marido, ame tua esposa, ame teus filhos, apesar das lutas e das batalhas, tá bom? Ame, meu querido, a casa de Deus, os seus irmãos em Cristo, em nome de Jesus, apesar das dificuldades que as igrejas têm, meu querido, nós temos que amar a casa do Senhor, nós temos que amar a presença de Deus, ajudar aqueles que estão fracos no nosso meio, ou seja, nós temos que amar as coisas de Deus, nós temos que amar aquilo que Deus mandou amar, tá bom? No nome de Jesus. Compreenderam isso? Então tá bom. Irmãos, por favor, hoje eu vou encerrar aqui com vocês, 2 Timóteo capítulo 2, capítulo 4. Hoje eu encerro essa mensagem com vocês. Acharam? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Tem muitos aí que já está marcadinho a página aí, né, mas que a gente já está quase 2 meses aí estudando essa palavra. Acharam? Irmãos, vamos ler do versículo 1 até o versículo 5, como temos feito. Olha só. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém? Meus irmãos, hoje, como é um domingo que é o Dia das Mães, aí muitos vão ter o almoço do Dia das Mães, hoje eu vou dar para vocês apenas e tão somente, eu vou falar apenas e tão somente do versículo 4, que tem 2 coisinhas aí no versículo 4 para a gente falar, amém? Semana que vem, eu queria terminar hoje, mas eu já vou até já falar para você que Deus está me dando uma direção aqui. Semana que vem eu termino essa mensagem com vocês falando do versículo 5, porque no versículo 5 tem 4 coisas que nós precisamos ver. Então, no 4 tem 2 coisas e no 5 tem 4 coisas, tá bom? Então, nós vamos hoje ficar apenas e tão somente no 4, para eu não poder não estender muito o culto, para você poder ter um almoço do Dia das Mães abençoado, tá bom, meus amados? Em nome do Senhor Jesus Cristo, tá?
Então, olha só, vamos ler aqui, irmão, reler o versículo 3, para a gente só pincelar aqui o que nós já passamos. Ó, porque virá tempo, né? Paulo está falando de uma época, de uma era, de um período, né? Que vai acontecer determinadas coisas. O que acontece no tempo que Paulo está falando? Primeiro, não sofrerão a sã doutrina, ou seja, as pessoas irão rejeitar a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro evangelho. Eles vão buscar um outro evangelho, uma outra palavra, uma outra filosofia religiosa e espiritual, porque elas não vão se conformar com o que a palavra diz. Elas vão achar que a palavra é arcaica, é antiga, não cabe nessa geração, que os tempos são outros, a palavra precisa ser modernizada, atualizada, porque nós estamos no futuro e essa palavra é muito do passado. Então, não queremos essa sã doutrina, esse evangelho de Cristo Jesus. Então, não sofrerão a sã doutrina, mas tendo o que, irmãos? Comichão nos ouvidos. Lembra? Comichão é coceira, ou seja, aquilo que incomoda. Algo começa a incomodar na sua pele, você começa a coçar, porque você quer tirar aquilo dali, né? Aquilo que está te incomodando. Irmãos, as pessoas vão ficar incomodadas. Quando alguém tentar pregar a verdadeira doutrina do evangelho para elas, elas vão se incomodar, elas não vão querer ouvir. Aí vão começar, não, você é religioso. Não, você não tem visão de futuro, de coisa moderna. As coisas estão modernas hoje em dia. Você é antiquado, você é antigo, você é careta, você é religioso. É o que vão falar dos verdadeiros cristãos que amam a palavra de Deus, a verdadeira doutrina. Então esse comichão vão fazer com que eles não suportem ouvir a verdadeira palavra de Deus, porque eles vão gostar justamente do evangelho falsificado, do evangelho misturado, do evangelho adulterado. É o que eles gostam. Então eles se incomodam com o verdadeiro evangelho. Amém, meu querido? Vamos lá. Depois, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O que é amontoar doutor? Como eles não aceitam o verdadeiro evangelho, os pastores que pregam o evangelho de Cristo como vão ser rejeitados por essas pessoas. Aí eles vão buscar aqueles pastores que eles gostam, aqueles pastores que pregam o que eles gostam de ouvir, o que eles concordam, o que eles têm de ideia. Então, vão pegar esses pastores modernosos, esses pastores que estão tirando o evangelho e, às vezes, pegando o evangelho, mas enchendo de coisas, de filosofias, de ideias humanistas, eles gostam justamente desses pastores, eles vão coletar esses pastores para si. Eles vão seguir esses pastores, porque é o que agrada a eles, o que agrada o coração deles, amém? Então eles vão amontoar doutores, ou seja, ensinadores, pastores, pessoas que vão cuidar deles espiritualmente, porque é o que eles gostam de ouvir, é aquilo que eles gostam, amém, meus amados? Eles não querem um doutor, um médico que dá um remédio amargo, que dá um remédio corretivo, que dá um remédio, Não, eles querem alguém que dê ali uma aguinha com açúcar para eles, algo que não faça efeito, o verdadeiro efeito, tá bom? E aí amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Concupiscências são os desejos. Então, irmão, essa geração que só pensa em si mesma, essa geração egoísta, materialista, fria, calculista, que até quando faz o bem, faz o mal. Lembra que eu já falei sobre isso, Até quando faz o bem, estão fazendo mal. Irmão, essa geração, elas, meu querido, essas pessoas, elas têm esses desejos, os seus próprios desejos. Elas só pensam em si mesmas. Elas não pensam no reino, elas não pensam em Cristo, elas não pensam verdadeiramente na glória de Deus. Elas pensam apenas e tão somente na glória delas mesmas. É o que interessa a elas, é o que elas gostam, o que elas querem conquistar, o que elas querem viver, o que elas querem exibir, meu querido. Está todo mundo em busca do bezerro de ouro. Essa que é a grande verdade, meu querido. Essa geração vai amontoar para si doutores, essa geração vai andar segundo seus próprios desejos, meu querido. Elas não buscarão a vontade de Deus. Porque lembra, Mateus capítulo 6, Jesus disse, buscai primeiro o quê? O reino de Deus, a sua justiça. Ou seja, é a vontade de Deus que nós temos que buscar em primeiro lugar. É a glória de Deus que nós temos que buscar em primeiro lugar. É a vontade do Senhor, é glorificar a Deus, porque nós fomos criados para a glória e louvor de Deus. Então, não é para a nossa própria glória, não é para a nossa própria exaltação, é para exaltar aquele que nos criou, aquele que nos gerou, meu querido. Essa é a nossa vida. Mas essa geração que Paulo está falando, que nós estamos vivendo hoje, elas não buscam a glória de Deus, elas buscam sua própria glória. Elas querem ser exaltadas, elas querem ser reconhecidas. Você vê, irmão, que é triste, mas hoje você vê no mercado de música gospel, as pessoas querem fazer sucesso, querem ser conhecidas. Ela não está preocupada em criar uma canção que vai edificar a igreja, ela quer ser conhecida.
Porque hoje em dia, meu querido, não há diferença entre cantor gospel e cantor secular. Né? Todos ficam ricos, milionários, aquela coisa toda, e ficam em ostentação. Irmão, ou seja, fama, sucesso, aquele negócio, né? É gente pedindo autógrafo, tirando foto, aquela coisa toda, uma idolatria desgraçada, que não deve... Irmão, os cantores gospel deveriam ser completamente diferentes. Um comportamento completamente diferente. Mas são iguaizinhos aos cantores seculares, meu querido. Iguaizinhos. Algumas vezes até pior. São até piores, inclusive. Irmãos, nós temos que entender que esses tempos que Paulo está falando, essa era que Paulo está falando, é uma era que nós também estamos vivendo, nós estamos passando por ela. Então as pessoas, meu querido, elas não querem saber de glorificar a Deus. Elas querem glorificar a si mesmas, porque nós estamos vivendo um tempo de um evangelho humanista, de um evangelho onde o centro é o homem, o centro não é Cristo, meu querido. O centro é o homem. Porque se o centro fosse Cristo, a igreja não estava do jeito que ela está, meu querido. Amém, meus amados? Compreenderam isso? E aí, irmãos, vamos entrar no versículo 4? Irmãos, depois de fazer tudo isso, olha o que essa igreja vai fazer, o que essa geração vai fazer. Versículo 4. E desviarão os ouvidos do quê? Da verdade. Voltando o quê? Às fábulas. Irmãos, são essas duas coisas aqui que eu quero falar com vocês no dia de hoje. Primeira coisa, desviarão os ouvidos da verdade. Meus queridos, quando a gente... Essa é uma palavra muito comum no Evangelho, né? No meio cristão, quando a gente fala de desviar, sim ou não? Irmão, para a gente dizer que uma pessoa desviou, o que tem que acontecer? O que essa pessoa está fazendo que nós falamos que ela está desviada? Saiu do caminho. Né? Ela saiu do caminho. Ela simplesmente, irmãos, né, ela estava numa estrada e ela se desviou por uma outra estrada, para uma outra estrada que não é a que ela deveria estar caminhando. Isso é se desviar. Então, irmão, quando uma pessoa, ela conhece o Evangelho, conhece a Cristo, e ela começa a andar nesse Evangelho, ela começa a andar em Cristo Jesus, nós dizemos que ela está numa estrada com Jesus, ela está num caminho. E por que a gente usa a figura de caminho? Porque você pode ver que Jesus ele fala disso, ele fala assim, olha, a porta é estreita e o caminho também é o quê? Estreito. Então Jesus fala de caminho. Então é uma estrada que nós temos que seguir. E a estrada que nós temos que seguir para sermos salvos em Cristo Jesus é passar pela porta estreita. Lembra? Que é quando nós, meu querido, então recebemos Jesus como Salvador. É até bom eu explicar isso aqui e reexplicar, porque eu já preguei sobre isso, mas é bom e até para quem está nos ouvindo pela internet. Irmãos, o que é a porta estreita? Por que a porta é estreita? Porque, irmão, a porta estreita é aquela que você passa, você só consegue passar por ela, eu vou usar uma expressão aqui para você entender, você só consegue passar por ela nu. Pastor, a gente vai ficar pelado na igreja para aceitar Jesus? Não. Quando eu digo nu, é que ela é uma porta que ela é feita tão sob medida por Deus, que você não consegue passar com roupa, a roupa vai enroscar, vai fazer um bolo e vai enroscar. Irmão, ela só consegue passar o seu corpo no limite da sua pele. No formato certinho aqui, assim, ó. Parece que cortou. Sabe desenho, irmão? Quando você, né, o boneco é jogado numa parede, alguma coisa, fica só a marquinha do corpo dele assim. Sabe? É essa a ideia. Irmão, só passa você. É tão estreita que você não consegue. Se você tiver de sapato, o sapato não passa. Se você tiver com a roupa, ela vai embolar e você não consegue entrar. Ou seja, você tem que tirar tudo que você tem. Lembra que Jesus falou? Você quer vir após mim? Primeira coisa, negue-se, renuncie a si mesmo. Irmão, por que é nu? Não no sentido físico. Por que é nu? Porque eu tenho que me desfazer de tudo. Das minhas crendices, do meu ateísmo, da minha ignorância, irmão, de tudo. Eu tenho que desfazer de tudo. Das minhas convicções, né, da minha maneira de enxergar, das minhas visões humanistas. Eu tenho que tirar todas essas coisas para passar apenas e tão somente eu, zerado, para começar uma nova vida com Cristo Jesus. Estão compreendendo isso? É por isso que Jesus fala de renúncia, é por isso que a porta é estreita. Irmão, a porta estreita, ela é estreita porque ela é um filtro. Você pode ver, irmão, se você tiver um filtro na sua casa sem o filtro, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Por mais que o biquinho dele lá seja assim, mas, irmãos, ele não tem filtro, ele não tem lá o carvão ativado, não tem as pedras, não tem areia, não tem nada. Irmão, a sujeira vai o quê? Vai passar. Adianta ter um filtro?
Algo que se chame filtro, se não é filtro? Irmão, o filtro tem que filtrar. A porta estreita é um filtro. É por isso, irmão, que quando você vem, você precisa se desfazer, você precisa estar decidido a se desfazer daquilo que até então você se apoiava. Irmão, quantas vezes nós estávamos lá, né, por exemplo, irmãos, né, aí eu venho para o Evangelho, se eu quero vir para o Evangelho, vou dar o meu caso, tá? O meu caso, eu servia os ídolos. A religião tradicional da minha família era o catolicismo e a gente servia os ídolos. Tinha lá as imagens, tinha aquelas coisas todas, a gente servia aquilo, era para aquilo que a gente orava, era para aquilo que a gente encomendava as coisas. Quando eu vim para Cristo, irmãos, eu entendi. Como diz o Evangelho de Cristo, em Mateus capítulo 4, né? Somente a Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Então, irmãos, a gente adorava e prestava culto a imagens. A Maria, né, a Aparecida, a não sei quem. Aí, irmão, estou falando do meu caso, tá bom? Do meu caso. Então, quando eu vim para Cristo, eu entendi que o Evangelho diz que eu tenho que me reportar apenas e tão somente a quem? Ao Deus Criador dos céus e da terra. Então, meu querido, quando eu aceitei Jesus, eu me desfiz de todos os ídolos que eu tinha. Todas as imagens, desfiz de tudo. Por quê? Porque agora eu estou aprendendo que Cristo, que só Ele é o Senhor. E Ele diz no livro de Isaías, minha é a glória e eu não a divido com ninguém. Então, a gente precisa, meu querido, tudo aquilo que a gente se apoiava, de crença, de visão de mundo, né, de filosofia, a gente precisa deixar que o filtro tire de nós, para que agora a gente, passando por essa porta estreita, a gente então esteja apto a caminhar num caminho que também é o quê? Estreito. E aqui, irmão, calha no que nós estamos falando esse tempo todo. Não é só a porta que é estreita. A Bíblia diz que o caminho também é o quê? É estreito. Ou seja, irmão, olha que coisa. Aí você passa pelo filtro que é a porta estreita, aí você se desfaz de tudo, você renuncia a tudo por amor a Cristo, para agora você viver a palavra de Deus. Irmão, não pensa que depois da porta agora liberou geral. Não. O caminho agora também é o quê? Estreito. Ou seja, irmão, é um caminho que só cabe aquilo que Deus determinou. Não cabe outra coisa. Não cabe outra filosofia, não cabe qualquer outra coisa. Só cabe o que Deus determinou. Irmão, só que a igreja de hoje, ela não está andando no caminho estreito, ela está andando no caminho largo. Por quê? Porque é um evangelho que admite um monte de coisa misturado com esse evangelho que eles dizem estar seguindo. Vocês estão entendendo, irmão, por que porta estreita e caminho apertado? Porque, irmão, é somente Deus. Somente ao Senhor é a glória. Somente ao Senhor é o louvor. Ele é Senhor de tudo, Ele é Senhor sobre todos. Cristo é tudo em todos, diz a palavra de Deus. Então, Ele é o centro, Ele é a razão de todas as coisas. Então, a porta é estreita porque é um filtro. O caminho é estreito porque não admite outras coisas. Jesus falou assim, olha, eu não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Porque o vinho novo ele vai fermentar, sim ou não? O odre velho, que naquele tempo era muito comum, eu já expliquei isso aqui para vocês, né, que fossem bolsões de couro, né, de animais, aquela coisa toda. Ou seja, irmão, já foi usado tantas vezes que tudo que foi colocado nele fez ele esticar e inchar. Ele já esticou o máximo. Se chegou ao limite de vida útil dele, irmão, você vai colocar um vinho novo, o que vai acontecer? O vinho novo, irmãos, ele vai fermentar e ele vai esticar aquele couro. O que vai acontecer com aquele couro, que já está totalmente esticado? Vai rachar e o que vai acontecer? Vai estragar a bolsa de couro, que não vai servir para mais nada, e vai estragar também o quê? O vinho novo vai se perder. Então Jesus falou assim, olha, vinho novo é para odres novas. Então quando você permite, irmão, passar por esse filtro estreito que é a porta em Cristo Jesus, que você renuncia toda a sua crendice, tudo aquilo que você diz, e para você viver em Cristo, aí Deus coloca em você algo novo, uma vida nova, um novo coração, uma nova mentalidade. Então, meus amados, Deus quer fazer tudo novo. É por isso que a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram por quê? Porque você passou pelo quê? Então as coisas velhas se passaram. E agora que você passou pelo filtro, tudo se fez novo. É por isso, irmão, que quando você passa pelo filtro da fé, que você crê e recebe Jesus como Salvador, você passa por essa porta estreita, por esse filtro, os seus pecados são lançados para onde? Eles ficam para onde? Para trás. E você agora está numa nova vida em Cristo Jesus. Você foi perdoado em Cristo Jesus, porque os pecados foram arrancados de você.
E aí você começa a seguir o caminho estreito. Senhor, é a sua palavra, é a sua vontade. Se a sua palavra diz assim, Senhor, é assim que eu tenho que viver. Sabe, irmãos, então, nós precisamos compreender que quando nós nos desviamos dessa porta estreita, desse caminho apertado, desse caminho estreito também, nós estamos nos desviando da verdade. E Paulo falou, irmão, que essa igreja dessa época de perdição, dessa época de evangelho misturado, essa época de evangelho falso, ele está dizendo que esse tipo de gente, esse tipo de igreja vai desviar os ouvidos da verdade. Eles não vão querer esse caminho. Irmão, se eu não estou no caminho estreito, eu estou em que caminho? Você está entendendo, irmão? Irmão, se a igreja dos nossos dias não está no caminho estreito, ela só pode estar no caminho largo. E se ela está no caminho largo, ela não está no caminho que leva para onde? Para o reino, porque Jesus ele disse que o caminho que leva para o reino é o caminho apertado. É o estreito, a porta estreita, o caminho apertado. E a igreja dos nossos dias está no caminho espaçoso, onde o homem é o centro, onde a vontade dos homens é o que interessa. Sabe, lembra domingo passado? Eu estava falando para vocês, irmãos, que o Davi, quando ele quis construir, ele propôs no coração dele construir o templo para Deus, e ele estava decidido a construir, ele falou, eu vou construir, pronto. Eu moro num palácio, a arca de Deus está numa tenda, eu vou... Irmão, ó a arrogância do homem. Eu vou fazer. Irmão, olha quando o homem é o centro. Você vê? Eu vou. Sabe o que Tiago diz na carta dele? Pode ler a carta de Tiago. Tiago vai falar assim, sobre a falibilidade dos planos humanos. Eu não sei se é no capítulo 3 ou no capítulo 4. Ele fala assim, eia, você que diz aí, amanhã iremos à cidade, compraremos, contrataremos, faremos isso, faremos aquilo. Quando na verdade você deveria dizer, se Deus assim permitir e nós vivermos até lá, faremos isso ou aquilo. Ou seja, Deus tem que estar o quê? Em primeiro lugar. Senhor, é da sua vontade? Senhor, o Senhor vai permitir isso? É isso que o Senhor quer? Estão entendendo isso aqui, irmão? Mas não, quando o homem é o centro, não, eu vou fazer. Davi, eu vou fazer o templo. Eu vou construir o templo. Me deu vontade? Irmão, hoje não é assim? Igreja, o que está no seu coração? Vai que o Senhor é contigo, não é assim, irmão? Vai e faz. Aí o povo, amém, eu vou mesmo. Aí vai lá, irmão, pum, quebra a cara, irmão. Pois é, irmão. Sabe por quê? Porque quando o homem é o centro das coisas, o homem tem que andar na força do seu próprio braço. Irmão, Deus não está no evangelho onde o homem é o centro. Deus só está no evangelho onde ele é o centro. Onde a vontade dele é respeitada. Onde a vontade dele é seguida. Amém, meus amados? Irmãos, por que, olha, vamos pegar Jesus, irmãos. Tem gente, irmão, que às vezes fala assim, poxa, pastor, mas falar de Jesus é covardia. Ele era o Filho de Deus. Irmão, Jesus veio como? As pessoas esquecem disso, as pessoas pensam que Jesus veio como Deus, ele veio como homem. Irmão, e tanto é verdade que Jesus precisou ser batizado nas águas, Jesus precisou ser cheio do Espírito Santo. Porque ele veio, meu querido, como homem. Agora, olha que interessante. Irmão, Deus ouvia todas as orações de Jesus? Ouvia ou não? Vocês ficaram com a cara de interrogação, irmão. Ouvia ou não? Sim. Irmão, por que se ele veio como homem e como homem, por que Deus ouvia todas as orações de Jesus? Deus ouve todas as orações, mas o ouvir no sentido de responder. Por que Deus ouvia e respondia todas as orações de Jesus? Vocês já perceberam isso? Vocês já leram o Evangelho? Irmão, não houve nenhuma oração de Jesus que não houvesse resposta. Todas o Senhor respondia. Por quê? Agora todo agora vocês fizeram um coral, mas uns falaram um pouco diferente. Por quê? Andava segundo a vontade de Deus, obediente, renunciava às coisas. Deus estava em primeiro lugar, porque ele orava segundo a vontade do Pai. Irmão, vocês estão no caminho. Vocês frequentam essa igreja aqui? Quem frequenta a igreja aqui é assim, viu, irmão? Sabe as coisas assim. Aleluia. Aprende mesmo aqui, viu?
E ele também, fé, né? Ele também acreditava no que estava pedindo, porque ele mesmo disse, né? Se você crê, você não pode, né? Se você acredita, se você tem fé, você não pode duvidar no coração. E se você não duvidar, o que você vai ter? Muito bem, Sônia, bem lembrado. Irmãos, tudo que vocês falaram está certo. Olha o que Jesus falou, irmãos. Eu vou como de mim está escrito. Primeira coisa, eu ando na palavra. O que a palavra determinou para mim é o que eu faço. Olha o que ele falou. O filho não faz qualquer coisa senão aquilo que ele viu junto de seu pai. Então o que o pai mandou eu fazer é o que eu estou fazendo. É por isso, irmãos, que a Maria tomou uma na lata, e aí, eu sei que hoje é dia das mães, irmão, desculpa falar isso da mamãe, Maria, mas é por isso que Maria lá no casamento lá, ela tomou na lata, sabe por quê? Porque ela pensou em dar ordem para Jesus. Jesus, meu filho, vem aqui. Olha, é o seguinte, acabou o vinho aí, o pessoal está triste, está querendo acabar com a festa, acho bom você fazer alguma coisa. Irmão, Jesus olha para ele e fala, o quê? O que tenho contigo, mulher? O que tenho contigo? Não é chegar na minha hora, não. Quem manda aqui é o Pai. Eu vou fazer o que o Pai mandar fazer, a hora que Ele mandar fazer. Amém, meu querido? Porque ela queria atravessar o tempo de Deus e as coisas de Deus, irmãos. É por isso, irmão, que eu falo sem medo, porque está escrito. O pessoal fica com essa idolatria com a Maria, o pessoal não sabe quem foi Maria. O pessoal não vê as falhas dela. O quanto ela era uma mãe, querendo ser uma mãe controladora, né? Dominadora, atrapalhando. Irmão, se Jesus deixasse, ela atrapalhava o ministério de Jesus. E aí Jesus pôs ela no lugar dela e falou, ó, eu faço o que o Pai mandou fazer na hora que Ele mandar fazer. E não chegou a hora ainda. Então fica aí na sua. Irmão, está escrito na Bíblia. Ai, pastor, o senhor vai ser cancelado na internet. Irmão, cancela, estou nem aí. Vai ler a Bíblia. Vai ler as Escrituras. E Jesus falou assim, ó, eu só faço aquilo que eu ouço do meu Pai. É isso que eu faço. É por isso, irmão, que não houve uma oração de Jesus que ficasse sem resposta. E nós já sabemos aqui, irmão, quando você lê o Evangelho, o único momento que Deus ficou em silêncio para Jesus foi lá na cruz, quando ele recebeu sobre si os nossos pecados. Por quê? E aí, irmão, porque se cumpriu naquele momento, né, para quem não sabe, se cumpriu naquele momento o que está escrito em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor diz o quê? Que os nossos pecados encobre o nosso rosto diante de Deus para que Ele não nos veja e não nos ouça. O pecado nos separa de Deus. E aí, quando Jesus, sem pecado, recebeu os nossos pecados causaram uma divisão entre Jesus e o Pai. Amém, meu querido? Foi o único momento que Deus silenciou para Jesus. Amém, meus amados? Mas em todos os outros momentos, o Pai sempre esteve com Jesus, sempre respondeu a Jesus, sempre falou com Jesus e sempre abençoou as orações de Jesus. E sabe por quê, irmão? O segredo está em andar na palavra, fazer a vontade de Deus, seguir realmente o que Deus quer para a nossa vida em nome de Jesus. Hoje, irmãos, os crentes não andam na vontade de Deus. A vontade deles é o centro de tudo, do relacionamento dele, é a vontade dele. Senhor, eu quero, eu faço, eu quero fazer, é isso, é aquilo outro, eu decidi, eu escolhi. Aí quer que Deus, irmão, mete a mão nessa cumbuca. Irmão, o que você quer, por sua livre e espontânea vontade, sem consultar Deus, vou dizer isso aqui sem medo de errar, é um problema seu. E quando eu digo problema, ou seja, é uma situação que você tem que buscar estratégia, sabedoria humana, filosofia, ciência, conhecimento, estudo, seja o que for, sua. Agora, irmão, aquilo que é vontade de Deus para a sua vida, Deus vai te sustentar e te honrar, e Deus vai te levar adiante, se você andar com Ele. Estão compreendendo isso aqui? Irmãos, pastor, então quer dizer que se eu não estiver no centro da vontade de Deus, Deus vai me espraguejar, me amaldiçoar? Não, meu Deus, não estou dizendo isso para você. Porque senão, irmãos, os ímpios não teriam conquistas também na vida, sim ou não? Você pode conquistar as coisas na sua força, mas o que eu estou dizendo para você, irmão, é que quando você está no centro da vontade de Deus, é como se Deus fosse responsável pela sua vida, pelo que vai acontecer com você. Amém? Então, compreende aqui? Você quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo também de Jesus. Irmão, lembra daquela famosa passagem onde Jesus,
ele está no barco com os discípulos e se levanta um temporal de ventos que quase afunda o barco. Jesus estava fazendo o quê? Quem lembra? Dormindo. Irmão, por que Jesus estava dormindo? Irmão, quem numa situação de temporal, com o barco para afundar, está dormindo? Quem? Eu? Hã? Meus irmãos, só tem uma explicação para isso. É justamente saber, conhecer o plano e a vontade, o tempo de Deus para a vida dele, e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Porque se ele estava fazendo o que o pai queria, o pai tinha a responsabilidade de guardá-lo e livrá-lo do mal. Estão compreendendo isso, irmãos? É por isso que ele está lá na popa dormindo. Aí, irmão, por isso que também, nessa mesma passagem, os discípulos acordam ele, você já sabe, né? Tudo estabanado, com a alma saindo do corpo, voltando, que água toda, e pá, aquele desespero. Irmão, aí depois Jesus manda o mar se acalmar, o vento sossegar aquela coisa. Aí Jesus olha para eles e fala o quê, irmãos? Para eles. Homens de pequena fé. Por que vocês duvidaram? Por que vocês não creram? Por que vocês não mandaram o vento sossegar, o mar se acalmar? Por quê? Está entendendo isso aqui? Irmão, quando você está no centro da vontade de Deus, Deus ele te guarda, ele te livra. Ele não vai deixar que ninguém toque em você. Irmão, a morte não vai te levar antes do tempo que Deus tem determinado para você. Se Deus falou você vai viver 80 anos, irmão, você vai viver 80 anos. Ninguém vai encurtar teu caminho, não. Porque você está no centro da vontade de quem? De Deus. Irmão, olha, vou de novo, olha Jesus. Chegaram para Jesus e falaram assim, mestre, os discípulos, mestre, o Herodes vai querer te matar. O Herodes está à sua caça, ele está mandando procurar você, aquela coisa toda e tal. Ele quer tragar a tua vida, mestre. Ó, Jesus. Pois é, ó, quem deu essa notícia para você, manda avisar lá aquela raposa velha. Irmão, olha Jesus. Manda dizer àquela raposa velha que eu faço milagres hoje e amanhã e só no terceiro dia eu sou consumado. Compreenderam isso, irmãos? Sabe o que Jesus está dizendo? Ele pode falar, espernear, planejar, mandar pessoas, fazer o que ele quiser. A minha vida só vai ser consumada no terceiro dia, quando eu estiver lá na cruz do Calvário. É lá que vai ser consumada. Amém, meu querido? Irmão, o que Pilatos falou para Jesus? Jesus, me fala aí que é verdade. Você não sabe que eu tenho poder para te livrar das mãos desses judeus? O que Jesus falou? Nenhum poder você teria sobre mim se Deus, o Pai, não tivesse dado a você. Você só está me trazendo aqui porque o Pai determinou isso aqui, ó, que está acontecendo. Se ele não tivesse determinado isso aqui, não estaria acontecendo. Irmão, vocês estão entendendo isso? Irmão, olha o que é a palavra. Olha o que é estar no centro da vontade de Deus. Olha o que é você andar com Deus e em Deus. Aí você fala, pastor, mas era para Jesus porque Deus tinha esse plano. Mas, irmão, isso pode acontecer na nossa vida. Vou dar um exemplo. Imagina que você é um comerciante, você está com as suas portas abertas do seu comércio, aí alguém olha assim e fala, eu vou abrir um também para quebrar fulano. Aí ele vai lá e abre um estabelecimento igual ao seu. E fala, eu vou quebrar esse daí. Ele vai fechar as portas, irmãos. Olha a maldade, olha a intenção da pessoa. Só que você é um servo de Deus. Você é alguém que está ali consagrado ao Senhor. Deus te deu esse dom do negócio, do comércio, aquela coisa toda, das vendas e disso, de atender o público. E aí você está ali no centro da vontade de Deus. Irmão, pode abrir 20, 30. Deus vai sustentar você. Porque Ele vai te dar sabedoria, inteligência. Você vai continuar cuidando do seu negócio, fazendo cada vez melhor. E Deus vai te honrar. Irmãos, e eu já vi, presta atenção. Alguns aqui mais antigos lembram do caso da Dona Maria do Frango, lembra? Quem lembra desse caso? A Dona Maria, irmão, lá no bairro da Pedreira. Ela vendia o franguinho dela lá, assado, aquela coisa toda, irmão. Aí no domingo, irmão, na cozinha da casa dela, assim, ó, na garagem toda, maquininha de frango lá. Irmão, e vendia, e o pessoal vinha até de outros bairros comprar o frango dela. A vizinha invejosa, viu aquilo, vou comprar máquina de frango grande, aquela coisa toda, eu vou vender também frango, aquela coisa toda, vou ganhar dela aquela coisa toda. Irmão, foi lá, a vizinha montou o negócio, tal, máquina de frango, aquelas coisas todas e tal, bonitas as máquinas de frango. E eu estou falando porque eu vi, tá, irmão? Porque ela me chamou lá, aquela coisa toda, eu vi.
E a intenção da mulher era quebrar a Dona Maria. Irmão, e no começo, quando a mulher abriu aquela coisa, realmente, alguns clientes foram lá. Mas sabe o que aconteceu? Os clientes voltaram, mas falaram assim, Dona Maria, a mulher lá ela tem umas marcas maiores que a sua, mas o tempero que a senhora tem, ninguém tem, Dona Maria, aquela coisa toda. Irmão, conclusão, passou um tempo, a outra, infelizmente, não vendia o suficiente para manter o negócio aberto, quebrou, faliu. E a Dona Maria? Continuou, meu querido. Acho que até hoje ela deve se bobear. Qualquer dia eu vou ver se eu conseguir passar lá, eu vou ver se ela está com uma coisa de frango dela lá ainda lá. É que é para dentro do bairro da Pedreira, eu pego a estrada da Pedreira lá e tem que entrar para o bairro lá e lá, quase no lado da Vila Janiza, lá para o fundo lá, Zic, lá, como é? Zic, Tuma, os negócios lá para trás, lá, irmão, lá. Eu preciso ver se eu lembro do endereço. Irmão, e está lá, meu querido. Sabe por quê, irmão? Porque ela estava servindo a quem? A Deus, ela era uma mulher compromissada com o Senhor. Meus amados, nós, a igreja dos nossos dias, está perdendo completamente a referência da palavra de Deus, está desviada da palavra. Se desviou da verdade. Sabe, irmãos, aí quer levar tudo na força do braço. Quer confiar apenas e tão somente em si mesmo, nos seus dons, na sua habilidade, na sua capacidade. Irmão, o homem, ele tem um certo poder, uma certa sabedoria, mas, irmãos, o poder absoluto e a sabedoria excelsa só vem do Senhor. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, irmãos, alguém tem falta de sabedoria? Pede a quem? A Deus. O que Tiago está falando com essa palavra? Que todo ser humano é burro? Não, meu querido, ele está dizendo, o ser humano tem sabedoria, mas a sabedoria do homem tem o quê, irmãos? Tem o quê? Limites. Tem limites, irmão. Tem coisa que não abre, a nossa mente não consegue, sabe? Não abre. Sabe, você cisca daqui, você cisca dali, sabe? E não abre, a coisa não vai. Tem coisa que o Pai das Luzes, que é Deus, precisa descer e ministrar na nossa mente e abrir a nossa visão. Amém? Você quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo aqui, irmão. Irmão, olha o que é sabedoria humana, o que é sabedoria vindo de Deus. Eu vou parar de ficar andando muito assim longe, porque eu sumo do quadro, viu? Eu estava vendo o vídeo da nossa pregação, tem uma coisa lá que eu fui falar, eu estava falando com essa parede aqui, irmão, aí eu estava falando e não saí no vídeo. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, né? A nossa câmera ainda não tem sensor, sabe, para acompanhar o movimento, tá bom? Então, para eu não sair do quadro aqui. Irmãos, vamos pegar um exemplo de sabedoria do alto e sabedoria dos homens. E que a sabedoria de Deus é mais excelente. Quando vem de Deus, é mais excelente. Você quer ver que situação? José no Egito. Irmão, quem era José? Formado em Harvard, pós-graduado em Oxford, é isso? Doutor em ciências administrativas, estudou nas... José era esse, irmão? Quem era José, irmão? Nem para a escola ele ia. José era alguém, irmão, a nossa geração, a gente fala, moleque burro, nem para a escola vai, assim, viu? Esse era José. Nunca pisou o pé na escola, irmão. Nunca. Em casa era o filhinho do papai, sim ou não? Roupinha diferente para ele, mimado, caçulinha. Na época ele era o caçula, não tinha o Benjamin ainda. Era o caçula, mimado. Esse era o José, irmão. Irmão, esse era o José. Os irmãos dele dão um couro nele. Porque ele começa a falar, sonhar alto demais. Né? Os irmãos falam, quem tem que sonhar somos nós que trabalhamos, que ralamos. Você não. Você não faz nada. Não estuda, não faz nada, não trabalha. Você não pode sonhar alto, não. Irmão, dá um couro nele, joga ele no buraco. Depois vende ele para a companhia dos ismaelitas, que levam ele para o Egito para vender, e Potifar compra ele, aquela coisa toda. Irmão, Egito, quem era o Egito? A maior potência daqueles tempos. Uma das maiores civilizações e impérios do mundo. E a maior potência daqueles dias era o Egito. Todo mundo corria para o Egito. Irmão, será que Faraó não tinha gente capacitada, habilitada para cuidar dos negócios do Egito? Irmão, porque quem já leu história aqui, ou já leu história, já estudou sobre o Egito, irmão, o Egito dominava ciências, culturas, astronomia. Irmão, eles dominavam essas coisas. Você acha que não tinha gente inteligente para cuidar da situação administrativa do Egito? Lógico que tinha.
Tinham pessoas capazes pela ciência humana. Irmão, o Faraó tem um sonho. 7 vacas gordas. Depois das 7 vacas gordas, 7 vacas magras. E as 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas. E aquilo começou a perturbar o Faraó. Porque como eles tinham também, eles dominavam essa questão religiosa, tinham os deuses, aquela coisa toda, eles achavam que era um recado dos deuses, mas eles não estavam entendendo. Irmão, o Faraó chama os inteligentes, os sábios. O que esse sonho quer dizer? Ai, Faraó, nós não sabemos, decapita. Não respondeu, morte. Irmão, está no texto. Ele matava quem não respondia. Irmão, aí, vendo que... Aí ninguém mais queria ir lá falar com o Faraó, né? Tragam, acabaram os sábios daqui, cadê os inteligentes daqui para me falar o que é isso? Isso é uma visão de futuro, mas eu não estou entendendo o que vai acontecer. Mas o quê? Irmão, ninguém queria mais falar com o Faraó. Aí, irmão, um egípcio pegou e falou assim, Faraó, deixa eu falar uma coisa. Me permita, olha, tem um rapaz aí, que ninguém dá valor para ele, um zero à esquerda aí, preso, sem futuro. Ele pode falar o que aconteceu aí, viu? O que o senhor está sonhando. Trago, irmão, ó, o Faraó, trago ele aqui, já estava nervoso, trago ele aqui. E se ele não falar, e eu não compreender, ele não entender, ele vai ser morto. Já não vale nada a mesma vida dele? Aos olhos de quem? Amém, meu querido? Hoje em dia, irmão, parece que se você não é formado numa faculdade, você não vale nada, né? Não é assim? Hã? Se você não tem um não sei o quê, um diploma pregar na sua parede, você não é nada. Irmão, e José era esse nada. Levaram ele lá, o Faraó conta o sonho para ele, nós já falamos aqui. José, meu querido, fala assim, tá bom, Faraó, eu vou dizer o que é isso aí. Ah, tá bom, diga aí o que é. As 7 vacas gordas, ó Deus, irmãos. As 7 vacas gordas é um período de 7 anos em que haverá muita fartura e abundância no Egito. Mas vai chegar uma crise, que é representada pelas 7 vacas. E as 7 vacas, por que elas comeram as 7 vacas gordas? Porque a crise vai ser tão forte que tudo que você tiver de prosperidade vai ser consumido nesses 7 anos de seca, de crise. E o Faraó entra em desespero, irmão. Vai acabar o Egito, vai acabar todo assim. Ô Faraó, deixa eu falar uma coisa para o senhor, viu? Mas se o senhor tiver afim, eu sei como dar jeito nisso aí. Mas que o Faraó olhou para ele assim e falou, ó o cara, amarrado em cadeias, Olha a aparência dele, barbudo, cabeludo. Vai querer falar que vai dar jeito nessa crise. Se nem os meus sábios que estão aqui, ó, homens estudados, que manjam até de astronomia, que vê astros. Tá, então fala aí como que dá um jeito disso. Não, não é assim não. Não é assim falando não, nós temos que fazer aqui um combinado aqui, rapaz. Oxe, vou dar aqui, entregar o negócio aqui, não vou levar nada? Não, não é assim não. Vamos ter que fazer um acordo aqui, o senhor tem que me honrar aqui de alguma maneira, tem que me colocar numa posição para fazer. Tá bom. Irmão, olha o que é Deus. Olha o que é Deus. Irmão, só que quando você lê Gênesis, se não me engano é no capítulo 32, que fala que Deus estava com José e José estava com Deus. Eles tinham uma aliança. É por isso que Deus está honrando ele. Amém, meu querido? Irmão, quando José escolhe não se relacionar com a mulher do Potifar, o que ele está fazendo? Está honrando a quem? Honrando a Deus. Aí, irmão, você vai falar hoje de castidade na igreja, né? Sim ou não? Coisa arcaica, antiga, guardar virgindade, castidade, né? Eu já expliquei sobre virgindade e castidade, a diferença dos dois, né? Virgindade é virgindade, castidade é quando você deixa de ter uma vida aí desregrada de orgia aí para se preservar, para servir a Deus melhor, aquela coisa toda, e para se preservar para um casamento. Amém, meus queridos? Então, irmão, você falar disso hoje na igreja é o quê? Pecado. Isso é perigoso falar que é pecado. Proibir os jovens de se relacionar. Né? É pecado. Irmão, olha José. José, ele fala aqui, eu vou adulterar com a mulher do Potifar. Estou fora, ó. Eu quero agradar quem?
Irmão, é por isso que ele está sendo honrado diante de Faraó. E aí Deus está falando assim, como é que eu não vou honrar um menino desse? Que anda na minha palavra, que quer me glorificar, que está aqui diante do homem mais poderoso do mundo, dando testemunho de mim. Como é que eu não vou honrar esse menino? Aí Deus abriu a boca dele, ele falou com o Faraó assim, irmão, sem medo de falar, que os outros até assim, Faraó, ele não, ele está ali de pé, irmão, amarrado, cadê? Mas está de pé, olhando para o Faraó. Que ninguém podia olhar para o homem, ele está olhando para o homem. Porque Deus deu ousadia e intrepidez para ele. Aí o Faraó fala assim para ele, tá bom. Se para fazer isso aí que você está falando, é preciso você estar numa posição, então eu vou te colocar na posição. Abaixo de mim você manda. Eita, irmão. Vocês estão entendendo o que é isso? Aí José começa a trabalhar, irmão. Época das 7 vacas gordas. José trabalha. O que José está fazendo? Vamos consumir o que é necessário e guardar o excedente. Ninguém vai ficar esbanjando aqui, não. Irmão, a gente devia aprender isso com José, sim ou não? Eu vou dar um exemplo bem bobo aqui. Irmão, você já viu? A gente compra biscoito para as nossas crianças, a criança come um biscoito, aquela coisa, fica com o pacote, já come biscoito, aí começa a jogar no chão. Sabe o que é isso, irmão? Nós não estamos aplicando a sabedoria de José. Está havendo desperdício. Nosso dinheiro está saindo pelo ralo, pelo ladrão. Irmão, tudo que é desperdício é falta de sabedoria. Tudo que é desperdício é falta de sabedoria. Aqui em casa, irmãos, a gente tem aprendido, e graças a Deus que a Dani tem bastante sabedoria para isso, né, de dosar as coisas certinho, para não perder alimento. Fazer o arroz, tem a medida para fazer o arroz. Nossa, pastor, vai ficar medindo. Irmão, porque você já viu? Irmão, presta atenção no que eu vou falar para você. Antigamente, os mais antigos aqui sabem disso, irmãos, os nossos pais, lembra? Irmão, a gente achava bonito cozinhar, ter uma família de 5 e cozinhar para 10, você já viu isso? Antigamente não era assim? Ai, para de mulher, faz uma panelaça de arroz, para de ser, isso é coisa de munheca, não era assim, irmão? Não era assim? Irmão, o que acontecia no final do almoço? Sobrava, cacoa toda, irmão, e às vezes não aproveitava, jogava para totó no caso. Irmão, às vezes o cachorro comia lá, aí o cachorro falava, é muito para mim, o cachorro deixava lá no quintal. Até o cachorro achava que era muito, irmão. E largava lá no quintal. Aí quem vinha era as formigas pegar as cacoas todas. Irmão, eu lembro disso, eu era criança, mas eu lembro. Era um desperdício, irmão. Porque a gente achava bonito fazer a mais do que realmente precisava. Você quer ver uma coisa, irmão? Como eram os apartamentos, o tamanho dos apartamentos antigamente? Você quer ver? Você sabe por que hoje é menor? Por quê? Sabe por que hoje os apartamentos são menores? Economia. E por causa de uma coisa também, irmão. Função. Para que serve? Irmão, para que serve o quarto? Irmão, aí a pessoa quer construir um quarto para pôr aparelho de ginástica, colocar sala dentro do quarto, home theater. Irmão, o quarto não é para isso. O quarto é para dormir. O que precisa ter no... Irmão, para dormir você precisa do quê? Estão compreendendo isso, irmão? Irmão, você imagina o seguinte, ó. Em arquitetura a gente faz assim, ó. Pega uma cama queen, 1,60, 60 de cada lado, 1,20 mais 1,60, 2,80. 2,80 é a largura de um quarto. A cama tem 1,98, a gente conta 2. Mais 60 de circulação, 2,60, 2,70. Não, acabou. 2,80, 2,70 dá um belo de um quarto. É o que você precisa. Mas não, a pessoa quer construir. Não, eu quero 4 metros de largura, 6 metros de profundidade. Aí você faz, irmão, 4 por 6. Ó, presta atenção. Ó. Eu já saí do quadro, né, irmão? Perdoa o pessoal da internet, voltei.
Irmão, aí olha só, 2 metros. 1, 2. Eu estou alargando um pouquinho, tá? Vai, 2,80 aqui. Irmão, 4 metros, você tem mais 1,20 para lá. Irmão, você imagina uma parede de 1,20 m por 2,60, 2,70 de altura. Quanto você vai gastar de bloco, de massa, aquela coisa toda? Sem necessidade. É desse lado aqui, no fundo ali, e mais aqui. Sabe o que é isso? Você está gastando dinheiro o quê? Além do que você precisa. É por isso que os apartamentos hoje são todos pequenininhos, irmão. Lógico, irmão, lógico que tem uns que são demais, tá? Tem uns que você não consegue nem colocar uma cama queen. Se você colocar, você não coloca outra coisa dentro. Tem exagero também, eu concordo com você. Mas, irmãos, a gente gasta dinheiro além do que a gente o quê? Necessita. Irmão, ser sábio na administração é você não gastar além do que você realmente o quê? Precisa. As irmãs ficam bravas comigo, as mulheres, né? Mas, irmão, mulher, você não é centopeia. Vai gostar de sapato assim lá na Sapatolândia, mano. Irmão, eu vejo... Irmão, beleza, tem gente que vive da moda. Né? É não sei o quê, aí é promotor de empresas, de não sei o quê. Irmão, isso é uma situação. Agora, irmão, pelo amor de Deus. Para que a pessoa quer 20 pares de sapato? Mano? Ele já está de olho na próxima remessa, já aquela coisa toda. Para que tudo isso? Precisa de tudo isso? Irmão, por favor, irmão, uma coisa que eu gosto sempre de falar, a igreja não está aqui para ordenar, nós não somos ditadores. A igreja é orientadora dentro da palavra de quem? De Deus. Faz o que você quiser com o seu dinheiro, como você quiser. Ninguém aqui está proibindo nada, não. Nós estamos apenas lançando luz para você o quê? Refletir. Você precisa realmente dessas coisas que você está gastando, consumindo? Você precisa de tudo isso? Você precisa de todas essas coisas? Uma vez, irmão, eu fui na casa de um familiar meu, ele tem uma televisão enorme na parede. Presta atenção. Só que a televisão dele, primeiro, ele não precisava daquela televisão, e outra, não é adequada para a casa dele. Sabe por quê? A tela é muito grande para o espaço que ele tem para o sofá. Irmãos, você sabe que eu estudo arquitetura, estou na reta final aí. Irmãos, e tem lá, dependendo da polegada, você tem que estar uma certa distância, o sofá tem que estar, o lugar do assento, a visão, você tem que estar uma certa distância da televisão. Irmão, ele está com uma televisão que ele, assim ó, para ele assistir um filme, ele precisa assistir pedaços do filme. A tela é tão grande para a distância dele, que ele não consegue ver a imagem inteira. Aí ele, irmão, se ele vê aqui, ó, o detalhe aqui, tal, ele perde o que está acontecendo aqui na outra ponta. Ele não consegue ver a imagem inteira, porque é muito grande para o espaço que ele tem. Mas, irmão, quer porque as pessoas precisam ver que ele tem uma TV de 85 polegadas. Estão entendendo isso, irmão? Meus amados, é por isso que eu estou falando para você, que quando a gente serve a Deus, irmãos, Deus nos dá sabedoria. E a gente, irmão, presta atenção. A Bíblia Sagrada, até ontem na oração, e a Dani, a gente estava lembrando disso. Aquele que é de Deus é guiado pelo quê? Pelo Espírito de Deus. Sim, por Deus, que é o Espírito de Deus. Quem é de Deus é guiado pelo Espírito de Deus, diz a palavra do Senhor. Irmão, quando você serve a Deus, você não pode ser guiado pelo modismo, você não pode ser guiado por esse mundo, pela mentalidade desse mundo. Você tem que entender, irmão, que para tudo... Pastor, mas eu vivo nesse mundo. Mas, irmão, aprenda. Deus criou todas as coisas. Deus é Senhor de todas as coisas. E, irmão, embora o mundo tenha a sua filosofia, a sua maneira de ser e viver, Deus tem uma visão, uma estratégia para esse mundo. E aí, você às vezes não anda na estratégia de Deus, você anda na estratégia do mundo, você anda na visão do mundo, você anda no espírito consumista desse mundo, você anda fazendo o que todo mundo está fazendo. Irmão, e o que todo mundo está fazendo? Ignorando Deus e fazendo sua própria o quê? Vontade.
E é por isso, irmão, que tem muito crente padecendo e sofrendo com desperdício, o dinheiro não dá para nada, nunca sobra, não consegue fazer algo maior, não consegue experimentar algo novo. Por quê? Porque tudo está sendo consumido, porque ele não está vendo o desperdício, aquela coisa, porque falta sabedoria. Ai, pastor, mas eu não estudei, eu não fui para a faculdade. Irmão, estou dando um exemplo de José para você. Não estudou? Não estudou? Não fazia parte daquela patota de filósofos e estudiosos do Egito, e Deus deu para ele, irmão, uma estratégia que salvou o Egito. Estão compreendendo aqui? Então José falou, olha, vacas gordas, não é tempo de sair gastando, consumindo tudo. Temos que pensar que um dia mal pode chegar, e vai chegar, 7 anos. E a gente precisa estar preparado. Irmão, a sabedoria que Deus deu para José foi tão grande, para eu poder encerrar esse ponto, para você entender que não podemos desviar da verdade. A sabedoria foi tão grande que José, irmãos, passou pelos 8 anos de fartura, o povo comeu o que era suficiente, ninguém passou fome, ninguém ficou, guardou, fez o estoque. Quando chegou o tempo de escassez, 7 anos de escassez, irmão, tinha comida para todo mundo no Egito e detalhe, ainda tinha para vender para quem? Para as outras nações que não se prepararam para o tempo de crise. Amém, meu querido? Irmão, você já viu aquela expressão? No velório um chora e o outro faz o quê? Vende lenço? Já ouviram essa expressão? Irmão, a vida é assim, viu? Ou você chora ou você vende lenço. Tem muita gente chorando, irmão. Sabe por quê? Porque falta o quê? Sabedoria. Sabedoria. Não enxerga as oportunidades, sabe? Fica se dobrando diante das crises. Irmão, eu aprendi uma coisa em administração de empresas, que é o seguinte, é justamente no tempo de crise que se saem as maiores ideias e soluções. É na crise. Amém, meu querido? Conta uma história, e aí, irmão, eu não posso afirmar para você que é verdade, mas conta uma história. Sabe esse velcro que nós temos em muitas coisas hoje em dia? Sabe esse negócio que você gruda assim, ele fecha lá, porque você só puxa assim, aquela coisa tão prática? Dizem que o dono da Dupont lá, um dia ele estava num lugar de mata, não sei se ele foi caçar, passear, sei lá, e ele estava passando. Aí ele viu, irmão, que quando ele saiu da mata, aquela coisa, um monte de carrapicho grudado nele. Irmão, você fica bravo, sim ou não? Mas tudo grudando, você vai passar, como você faz? Irmão, mas ele pegou aquilo ali e falou, esse negócio gruda, tira, gruda, tira, gruda. Ele viu naquilo utilidade, que ele poderia criar uma coisa. Irmão, aí ele criou o velcro. Patenteou. Irmão, o velcro está no mundo inteiro. Você imagina o dinheiro que esse cara ganhou? Com carrapicho. Que você fica xingando, amaldiçoando. Estão entendendo isso, irmão? É por isso, irmãos, eu posso espraguejar, amaldiçoar, xingar aquela coisa toda, eu posso, através daquilo, ver uma oportunidade. Amém, meus amados? José, irmão, poderia falar o quê? Eu vou lá nada, eu quero que esse faraó se lasque. Sim ou não? Eu quero que ele se lasque. Eu estou aqui preso. Não, ele viu uma irmão. Só Deus, irmãos, para iluminar a nossa mente assim, meu querido. E José teve a mente iluminada. E por isso, irmãos, ele mudou a vida dele, a história dele, e mudou a história de uma nação que era o Egito. Irmãos, inclusive ajudou a própria família. Porque no tempo da crise a família dele também passou necessidade, só não passou necessidade, não foi vencida pela necessidade, porque quem estava lá no Egito? José, meu querido. Com sabedoria de quem? De Deus. Irmão, não se desvie da verdade. Não se desvie do evangelho, irmão. Sirva a Deus, porque Deus ele vai te dar sabedoria. Talvez você tenha algumas deficiências humanamente falando. Quando eu digo deficiência, irmão, ou seja, você não tem o grau de instrução que de repente, tal, aquela coisa toda, você não tem um nível de conhecimento intelectual, cultural de certas coisas. Mas, irmãos, se você for um temente a Deus, e aqui, irmão, por favor, eu não estou dizendo que servir a Deus é muleta para você ser um preguiçoso, para não estudar, não conhecer. Pelo amor de Deus também. Não estou dizendo nada disso. O cristão, você tem que estudar, você tem que conhecer, você tem que se informar, você tem que ter instrução. Então, por favor, vamos aqui deixar as coisas bem pontuadas.
Senão fica parecendo que o pastor está falando, não precisa ir para a escola não, viu? É só ser crente. Não, não é isso que eu estou falando não. Se você não for para a escola, tu fica burro. Analfabeto. Hã? Vai ser um crente analfabeto. Não, irmão, estude, vai para a escola, tudo. Mas eu estou falando, irmão, mas o principal, o que eu estou falando para você, o principal é você servir a Deus em nome de Jesus, é você ser temente a Deus. Porque naquilo que os seus estudos, a sua busca na ciência humana não atingir, é onde Deus vem, completa a medida e você se sai muito bem, você se sai muito melhor. Você se destaca. Estão compreendendo isso, meus irmãos? Irmãos, se eu fosse citar aqui na Bíblia, eu poderia falar de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, sim ou não? Tinha um monte de rapaz, tudo igual a ele, aquela coisa toda, tal, que a Babilônia separou. Irmão, mas eles decidiram fazer a vontade de quem? De Deus. Não se lambuzar com comida oferecida a ídolos, sim ou não? Comer só legumes, aquela coisa para a glória de Deus, para não se contaminar espiritualmente. Irmãos, eles se destacaram mais do que os outros. Quem fez isso? Quem fez eles se destacarem? Deus. A sabedoria que Deus deu para eles. Irmão, olha como você não se desviar da palavra. Porque, irmão, Daniel e os amigos dele poderiam falar, estamos aqui no Egito, aqui. Você vê, Deus não nos guardou, nós estamos aqui no Egito, na Babilônia. Sabe de uma coisa? O que adianta a gente ser fiel a um Deus que não nos guardou? Vamos comer aqui, vamos comer as comidas consagradas aí do rei da Babilônia, vamos tomar o vinho que ele toma aí, não tem problema não, vamos, que Deus o quê? Deus largou a gente aqui? Não poderia, irmão? Revoltinha? Hashtag revoltinha? Vamos honrar o Deus da nossa vida. Não é porque estamos num tempo difícil que nós vamos se revoltar contra Deus. Vamos continuar sendo fiéis. E a hora que Deus achar que tem que mudar a situação, Ele muda. Mas vamos ser fiéis. Irmão, ficaram na palavra de Deus e por isso Deus os honrou de maneira sobrenatural. Estão compreendendo isso aqui, irmão? Mas, irmãos, Paulo falou que ia chegar um tempo em que a igreja ia se desviar da verdade. Ou seja, ia sair do evangelho. Ia sair do caminho estreito, onde só cabe a palavra de Deus. Eles iam buscar outras coisas. Esse caminho largo, esse evangelho largo que está por aí. Onde o homem é o centro das coisas e não Deus. E é por isso que está desviado. E aí, irmão, uma segunda coisa aí no versículo 4. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando o quê? Lê aí no versículo 4. Voltando às... Irmão, alguém sabe me dizer o que é fábula? Contos, né? Histórias, né? Histórias ou histórias? Histórias, né? Você sabe que história é o que é fato, história é o que é inventado, né? Irmãos, fábulas. Voltando às fábulas. Pastor, o que Paulo está dizendo com isso? Irmão, quando a gente olha para o Velho Testamento, o Velho Testamento para nós hoje, que estamos no Novo Testamento, presta atenção nisso aqui para você não pensar que o pastor está pregando heresia. E aí quem está me ouvindo também pela internet. Irmão, o Velho Testamento, para nós que vivemos o Novo Testamento, é uma fábula. É uma história. O Velho Testamento, irmão, segundo a própria Escritura, ele serviu de aio, de instrução, até que chegasse a revelação de Jesus Cristo. Depois de Jesus Cristo, ele já não serve mais para nós. Porque já veio a revelação absoluta em Cristo Jesus. Então, é uma história. E é por isso, irmãos, que quando você pega o Velho Testamento, como ele não era perfeito, não havia perfeição, porque Cristo não havia vindo, ainda não tinha vindo, desculpa. Meus queridos, o que aconteceu? Deus ele foi de maneira pedagógica, meio que lúdica. Sabe ensinando criança? Você sabe que criança você tem que ensinar de que maneira, irmão? Você pega uma sala de adulto, você vai na faculdade, irmão, tem hora que a gente tem que aguentar 2 horas, direto. O professor o quê? Blá, 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 blá. Irmão, criança aguenta isso? Não aguenta. E como que é a aula para criança? Aula para criança, irmãos, é tudo mostrando o quê? Figuras, coisas para manusear, para tatear, sim ou não? É assim que você ensina a criança. Ela usa-se muito sensorial, porque se você ficar blá, 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 irmão, a criança não tem estrutura, ela não aguenta ficar ouvindo. Ela nem tchum para você. Mas ela não está nem aí para você.
É por isso que você tem que ter coisas para ela palpar, pegar, brincar e coisas para ela ver. Amém, meus amados? Irmão, o Velho Testamento foi exatamente isso. O ser humano ainda era criança, o perfeito ainda não havia vindo, que era o Senhor Jesus, o concerto final de Deus, então teve que haver algo lúdico. É por isso, irmão, quando você vai no Velho Testamento, você vê, por exemplo, Moisés, o povo que foi picado pela serpente. Se eu falar para eles aqui dar uma palavra, que você está dando a palavra e eu estou dando a palavra para vocês, você dando para eles, não entende? Eles nunca vão ser curados. Faz o seguinte, levanta uma serpente numa haste e coloca na entrada da tenda e deixa lá. Todo aquele que chegar até lá e olhar para a serpente, tocar na serpente, aquela coisa, então vai ficar curado do veneno, vai ser tirado do veneno, um antídoto, vai ser curado. E aí Moisés foi lá, irmão, com metais, fez a imagem de uma serpente numa haste, colocou lá e tal, e o povo ia lá, irmão. Quem ia lá, aquela coisa ficava curado. Irmão, aí você tem a Arca da Aliança, você tem o maná, você tem a vara de Arão, ou seja, você tem um monte de simbologia. Aí você pega, meu querido, né, dá 7 voltas em Jericó, aquela coisa toda, ou seja, irmãos, você vê que tudo parece que é uma coisa... Até hoje, quando a gente conta, não parece uma historinha de criança? Sim ou não? Não parece? Hã? Olha, cada dia você vai dar uma volta em Jericó. No 7º dia você vai dar 7 voltinhas e vai gritar no final. Ah! E a muralha vão cair. Irmão, não parece uma coisa infantil? Hã? A de Jonas, irmãos. Hã? Aí o Jonas não quis obedecer à voz de Deus, entrou no barco, aí o barco começou a querer afundar, os homens lançaram sorte, a sorte caiu justa, a sorte, né, irmãos? Que eu já expliquei para vocês que sorte, irmão, sorte tem 2 faces. Você tem má sorte e boa sorte, eu já preguei sobre isso aqui, tá? Irmão, aí a sorte caiu sobre Jonas, ou seja, dedurou ele. Aí os homens pegaram ele e jogaram ele no mar. Que ele falou, né, olha... Isso aqui está acontecendo, Deus está querendo afundar o barco aqui porque eu estou fugindo de Deus, mas se vocês me lançarem no barco, o barco vai embora. Irmão, pegaram o Jonas, joga na água esse traste. Pá, jogou ele, irmão, bonança, o barco foi embora. Aí veio o grande peixe, o quê? Irmão, esses dias nós tivemos um rapaz que foi engolido aí, né? É que a cachalote cuspiu ele para fora, é tão ruim que cuspiu para fora. O rapaz não tinha tomado banho, a cachalote falou, cuspiu ele. Mas pegou ele, irmão, esses dias. Hã? Vocês viram isso na TV? Ele estava lá com a prancha dele, sabe o que foi? Aí a cachalote veio, irmão, o caiaque, com o caiaque lá. Aí a cachalote veio para comer, né, o cardume de peixe, ele estava lá, irmão. Aí foi, engoliu ele, aí só que a cachalote foi cuspir. O peixe tudo bem, esse aqui não. Aí cuspiu ele fora. A cachalote, irmão, mas se não fosse isso, irmão, ele tinha sido comido. Irmão, e olha o tamanho da boca daquele bicho. A bolsa que ele faz para comer. Irmão, foi o que aconteceu com Jonas. Jogou ele na água e tudo, a cachalote veio. Irmão, e tem uma coisa que as pessoas ignoram. Aquilo era uma obra de quem? Se o homem tivesse... A ciência, né? Olha a ciência. Se o homem tivesse sido engolido, aí ele ia estar lá com os dejetos, com não sei o quê, tal, ia faltar oxigênio, porque não sei o quê. Irmão, só que eles estão esquecendo que é Deus que está fazendo isso. E Deus pode perfeitamente criar um bolsão de ar, de oxigênio para ele o tempo que ele estivesse lá até ele se arrepender. Irmão, a ciência pode falar o que quiser. Nós estamos lidando com Deus que é sobrenatural. Não cabe nas formas matemáticas da ciência. Eu já falei sobre isso aqui. Irmão, não, que Deus abençoe a ciência, que a ciência progrida e descubra cada vez mais coisas para tratar do ser humano e ajudar o ser humano. Amém? Não sou contra a ciência, muito pelo contrário. Admiro, acompanho e aplaudo a ciência. Só que quando se trata das coisas de Deus, irmãos, não adianta a ciência criticar porque Deus não cabe na estrutura científica. Ele é sobrenatural. Amém, meu querido? Sobrenatural. A ciência não consegue lidar com o sobrenatural, ela só dá com o natural. Ela precisa pegar reagentes químicos, reações químicas, elementos químicos, precisa pegar isso, pegar física, não sei o quê. É com isso que ela lida. Deus não cabe nessas coisas. Amém, meus amados? Então, o peixe engoliu. Irmão, parece história de criança. Esse é o Velho Testamento. Aí sabe o que Paulo está falando para eu poder encerrar com vocês? A igreja vai se desviar tanto da verdade que vai chegar uma hora que ela vai começar a voltar às fábulas. Irmão, nos dias de hoje, a igreja pratica ou não fábulas novamente?
Irmão, você já viu igreja fazendo campanha para tocar em manto? Já viu? Você já viu igreja, irmão, dando cajado de Moisés? Já? Você já viu igreja, meu querido, fazendo marcha, dando volta em Jericó? Você vai dar 7 voltas na família, volta na praça da cidade. Já viram isso, irmão? Já? Tudo desviado da verdade, irmão. Todos desviados do Evangelho, de Cristo, da sã doutrina. Voltaram às fábulas. Você já viu igreja colocando, irmão, a Arca da Aliança no altar, com os querubins assim? Já viram? Desviados do Evangelho, irmão. Hã? Já viu igreja colocando véu, irmão? Irmão, até isso, véu. Fazendo campanha para os irmãos entrar depois do véu. Já viram isso? Colocando sarça ardente. Já? Desviados do Evangelho. Todos desviados, voltando às fábulas, voltando ao Velho Testamento. Amém, meu querido? Isso é uma igreja desviada, irmãos. Não se contenta com a palavra. E isso, irmãos, faz parte do quê? Do ritualismo. Porque, irmão, aonde falta o Espírito de Deus, falta preenchimento. Falta plenitude da presença de Deus. E onde falta plenitude, você precisa colocar o quê? Outras coisas. Você quer ver uma coisa? Ontem eu e a Dani estavam conversando sobre um assunto, e aí eu me lembrei da frase: pais ausentes dão para os filhos o quê? Pais ausentes dão para os filhos presentes. Vou de novo. Pais ausentes dão para os seus filhos presentes. Irmão, aonde há ausência do Espírito Santo, o pastor precisa dar o quê? Outra coisa. Ele não é capaz de dar o Evangelho, ele não é capaz de pregar o Evangelho de Cristo, aí ele precisa dar outras coisas para o povo. É por isso que volta às fábulas. Aí o povo fica todo animadinho. Ai, você viu? Vai ter a campanha, 7 voltas, 7 dias em volta da família. Ai, eu vou dar volta com a família. Ai, minha família, Deus, minha família, Deus. Ai, meu Deus, aquela coisa toda. Ai, é do lado de cá, né, irmão? Ai, Senhor, vai ter lá a fita da Raabe. Aí, irmão, é a fita vermelha da Raabe. Eu vou amarrar. Aí, irmão, enlaça a casa toda, faz um enrosco, parece até de aranha, de tanta fita de Raabe que tem lá. Ai, minha casa tá com a fita da Raabe, a família. É, irmão. Irmão, rosa então, sim ou não? O que dão de rosa, irmão, meu Deus do céu, a destruição do meio ambiente, sim ou não? É a rosa, mas não, porque a rosa, o capeta vai entrar na rosa, né, aquela coisa toda, aí você vai trazer a rosa na outra semana, vamos queimar o capeta junto com a rosa. Irmão, desde quando o espírito, meu querido, pode ser queimado no fogo que o homem acende com gás, gasolina? Irmão, mas é um desvio tão grande. Aí sabe qual é o problema? Presta atenção. É tão desviado que quando você fala, lembra? Quando você fala a verdade, eles não gostam, tem comichão nos ouvidos, sim ou não? Sim. Aí você fala uma coisa dessa, sabe o que eles vão falar? Que você não tem visão, que você não tem fé. E sabe como ele justifica? Você não pode criticar porque isso é um ato de fé. Não, irmão. Isso não é ato de fé. Isso é um ato de ignorância. É um ato de desconhecimento. É um ato de quem voltou às fábulas. Amém, meus amados? É por isso, irmãos, que nós estamos vivendo um tempo de igreja desviada. E o que eu mais vejo, mas gente que às vezes chega para mim, pastor, eu quero dizer para o senhor que eu estou indo embora, eu vou lá para a igreja, porque pastor, lá tem campanha. Teve uma pessoa, irmão, que veio aqui uma vez, você sabe que eu já fui de outro ministério, né? E lá a gente era desviado do evangelho, né? Mas enfim, a gente não sabia, né? Aí, irmão, presta atenção. Aí uma pessoa quis vir para cá. Aí o pastor Marcos saiu de lá, veio para cá. Eu vou atrás do pastor Marcos. Irmão, coisa que eu nunca falei para vocês fazerem, e eu critico isso abertamente. Ninguém tem que vir aqui por causa de mim, tem que vir aqui por causa de Cristo, por causa do evangelho, por causa da palavra. Amém? Porque, irmão, até porque eu não sou eterno. Começa por aí. Irmão, e aí? A pessoa veio. Irmão, ficou uma semana, 2 semanas. Aí começou a falar para a irmã, cadê a campanha? Ele não vai fazer a campanha, não?
Não, o pastor aqui não faz campanha não, esse negócio de campanha. Que campanha você está querendo? Não, da rosa, do cajado. Falei, não, ele não faz não. Ah, irmão, o pastor já pessoa foi embora. Nem falou comigo, falou com a irmã. Falei, irmã, cadê a fulano? Ah, foi embora, pastor. Ele falou que aqui não dá para ficar, porque o senhor não dá rosa, o senhor não dá cajado, o senhor não dá... Aí ela foi embora, que ela falou que o senhor não dá essas coisas. Irmão, sabe por quê? Porque para ela não servia a palavra e a oração. Porque o que nós fazemos aqui? Pregamos a palavra e ensinamos. E oramos sobre a palavra. Irmãos, e Deus tem feito a obra no nosso meio. Glória a Deus por isso. Mas para esse tipo de gente, irmãos, que voltou às fábulas, não serve. São crianças. Sabe? Que você precisa ficar dando coisas para eles. Coisas para eles pegarem e apalparem. Sabe? Você precisa ter na igreja uma mesinha cheia de brincadeira. Legozinho de Jesus. Massinha de Jesus. Para essas criancinhas, irmãos. Irmão, não é o que o evangelho quer para nós. Amém, meus amados? Paulo está dizendo, infelizmente vai chegar um tempo que as pessoas vão voltar às fábulas. Vão ressuscitar o Velho Testamento. Irmãos, e é o que a gente está vendo no dia de hoje. Você já viu o pastor vestido de pano de saco? Que saco de arroz, saco de açúcar, já viram? Não, estou jejuando, me humilhando. Voltou às fábulas. Gente desviada da palavra. Usando cajado em altar, já viu? Batendo lá, sou profeta de Deus, já viu? Gente desviada do evangelho. Voltou às fábulas. Irmãos, eu falo aqui sem medo de errar. A hora que você cair na internet, se alguém quiser falar alguma coisa, fala por mim, vamos para a palavra. Não vem discutir comigo não, vamos pegar a palavra, vamos pegar a Bíblia. Vamos pegar a palavra, é só pegar a palavra de Deus, não vem discutir comigo, é a palavra de Deus. As pessoas às vezes não querem discutir comigo, eu abro a Bíblia. Mas o que... Irmão, não perca o tempo. Não perca o tempo com achismo. Não, mas eu acho. Não, mas eu... Irmão, crê se crê no que você quiser. Irmão, em nome da fé, estão fazendo besteira. Em nome de Deus, estão fazendo atrocidades. Em nome de Deus, estão matando gente. Em nome de Deus e de palavra, você pode fazer o que você quiser. Mas isso não quer dizer que tem a aprovação de quem? De Deus. Amém, meus amados? Portanto, irmãos, não se desvie do evangelho. Não se desvie da palavra. Irmão, não busque essas coisas, essas fábulas. Não busque isso. Porque Cristo, que é perfeito, já veio. É por isso, irmão, encerrando, é por isso que a gente vê o que Jesus, meu querido, ele ficou maravilhado aquele dia do centurião. Lembra do centurião? O centurião está lá, irmão, Jesus com a multidão. Ouça isso para a gente encerrar com essa palavra, para ver se alguém aprende alguma coisa. Aqui vocês já aprenderam, mas alguém na internet precisa aprender. Jesus está com a multidão pregando e as pessoas ali querendo tocar, querendo não sei o quê, querendo isso, querendo aquilo outro, e Jesus está lá. Chega o centurião, ele educadamente, e aí Jesus, pois não, Senhor Jesus, eu venho aqui dizer para o Senhor que o meu servo, que eu estimo muito, ele está muito doente lá em casa, ele está perturbadíssimo, está lá em casa, está sofrendo muito. E eu vim até o Senhor aqui porque quero que o Senhor interceda por ele. Jesus olhou, irmão, viu que ele era romano. Jesus pensou assim, né? Puxa vida, né? No caso dele, eu vou ter que ir lá na casa dele, impor as mãos sobre o servo, para ele ver que eu fui lá e toquei no servo dele, né? Porque Jesus achou assim, como é alguém que não está aqui no nosso meio, ouvindo as coisas que eu falo, ele precisa disso aí, precisa que eu toque no servo dele. Aí o centurião falou o quê? Senhor Jesus, deixa eu falar uma coisa, o senhor não precisa ir lá na minha casa. Como assim? Eu entendo de autoridade, eu sei como as coisas funcionam. Por exemplo, eu tenho servos, tenho soldados ao meu mandar, e eles me obedecem. Eu digo a esse vai, ele vai, aquele vem, ele vem. E eu também tenho senhores que mandam em mim. Então eu sei como funciona a autoridade, eu sei o que é uma pessoa com autoridade. E eu sei que o senhor tem autoridade. Basta uma palavra sua, se o senhor liberar uma palavra aqui, e o meu servo lá vai ficar curado. É só isso. Irmão, lembra o que Jesus fez? Aí Jesus assim, aí Jesus deu de João Kleber, né? Para. Jesus fez assim, mano.
Aí todo mundo prestou atenção e falou, vocês ouviram o que esse centurião falou? Vocês ficam aqui me buzinando o dia inteiro. Jesus, faz lodinho para eu carregar. Jesus, uma água benta aqui, Jesus. Jesus, um pedaço de manto, Jesus. Olha esse centurião. É essa fé aqui que eu estou buscando. Porque nem Israel, porque ele é romano, nem Israel, que é o povo de Deus, eu encontrei uma fé como essa aqui. Ó. Essa fé que eu estou procurando aqui. Ó. Não precisa de lodo, pano, toalha, não sei o quê, suor, não sei o quê, sapato, palmilha, cajado. Ou seja, não precisa de nenhum patulaco para crer. Ele apenas crê na palavra. Aí Jesus volta para o centurião, está escrito o texto, tá, irmão? Ele volta para o centurião e fala assim, pode ir, o teu servo já está curado. Irmão, agora, isso não está escrito, mas foi o que aconteceu. O centurião não foi embora quando Jesus falou. Ele continuou trabalhando. Irmão, olha o que é fé. Jesus já deu a palavra. Não preciso mais me preocupar com o meu servo, ele já está bem. Agora eu vou me preocupar com o que eu tenho que me preocupar, que é o meu trabalho. Tenho que terminar meu turno de trabalho. Ele vai e trabalha, meu querido. Quando à noite ele vai para casa, aí ele tá, o texto diz, aí o texto volta a dizer, quando ele está chegando em casa, os outros servos dizem, Senhor, aquele servo que tu estimas, irmão, ele já vinha correndo também. E ele viu, irmão, ele se alegrou e abraçou o servo dele e tudo. Aí ele falou assim, que horas que isso aconteceu? Aí ele falou, foi tal hora que ele ficou bem, levantou de uma hora para outra. Aí está escrito no texto, que ele lembrou que foi aquela hora que Jesus o quê? Liberou a palavra. Meus amados, não se desvie da palavra. Não se desvie do evangelho. Nós vivemos um tempo de uma igreja desviada, que não suporta a verdade. Que eu estou pregando isso aqui, tem gente lá, irmão, que vai coçar os ouvidos. Esse pastor aqui não entende as coisas de Deus, que tem que ter um patulaxinho, um cajado, uma rosa. Coitados, irmãos, gente que voltou à fábula, se desviou do evangelho. Tudo que você precisa é da palavra de Deus. É a palavra que não volta para Deus vazia. É a palavra, meu querido, que cumpre o que Deus determinou. E é nela que nós temos que nos apegar. Amém, meus amados? Compreenderam isso? Então tá bom. Meus amados, semana que vem, se Deus assim o permitir, eu vou encerrar o versículo 5, que aí nós temos 4 coisinhas para falar, e hoje nós tínhamos esses 2 pontos para falar, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Você vê como que Deus trabalha, tá? Eu espero que você tenha aprendido, assim como eu tenho aprendido também com essa palavra, mas principalmente vamos colocar em prática, tá bom? Amém? Se você puder, aplauda o nome do Senhor que Ele merece. Glória a Jesus.